Paz do Senhor a todos os irmãos. Aproveitando que você está em pé, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, livro 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 20. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, que diz assim: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais altos, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derrama-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, esse fato histórico e maravilhoso narrado nesses versículos que nós acabamos de ler é um fato muito conhecido de todos nós, em que um homem levantado por Deus, um profeta do Senhor, se posicionando e tomando um posicionamento diante de Deus e diante de toda uma sociedade, diante de todo um povo, todo um reino, todo um poder, revela e demonstra exatamente um posicionamento que nós, eu e você, servos de Deus, precisamos também ter, desenvolver, desempenhar. O contexto vivenciado por Elias era um contexto completamente caótico, onde tinha se instaurado no meio do povo de Deus, no reino de Israel, uma apostasia tamanha, imensa, gigantesca. Havia uma grande crise espiritual. O povo tinha se rebelado contra o Senhor. O povo tinha abandonado o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Acabe, que era o rei, a palavra do Senhor fala que foi um dos mais rebeldes, perverso, casou-se com uma mulher sacerdotisa, que era filha dos fenícios, dos sidônios, que com uma envergadura muito grande, também o direciona à adoração aos pseudos deuses, a Baal, a Azera. E dessa forma, porque o rei tinha se corrompido, o povo automaticamente também se corrompe. E houve não somente uma crise sistêmica, espiritual, mas ela atingiu outras esferas. Se nós lermos o texto, a história narrada, a partir do capítulo 17, nós vamos constatar até o capítulo 19. E é nesse contexto que Deus levanta Elias. Deus levanta esse profeta com o objetivo de demonstrar que Yahvé é Deus. O nome, o significado de Elias diz que Deus é Deus. O próprio nome de Elias já dizia, retratava, evidenciava qual era a missão, o ministério que Deus tinha dado àquele homem. Então o Senhor levanta o profeta para demonstrar isso para o seu povo. Num contexto de crise, num contexto de dificuldade, num contexto de apostasia, que Deus é Deus e continua sendo Deus. E também como deveria
ser o posicionamento de um verdadeiro servo de Deus em um momento como aquele que eles estavam vivendo. Então Deus chama Elias para demonstrar duas coisas. Primeiro, que Deus é Deus, e segundo, como deveria ser o procedimento de todos aqueles que professam o seu nome. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Como ser um verdadeiro cristão em tempos de crise. Em uma crise, queridos, seja ela de qual caráter for, que eu e você, que nós precisamos agir como um verdadeiro filho de Deus. Porque quando tudo está bem, quando tudo está perfeito, nós não nos esforçamos muito, nós não precisamos nos empreender muito, nos entregarmos muito. Mas quando se instaura uma crise, seja qual for o seu caráter, é nesse momento que Deus espera de mim, de você, de nós, um posicionamento que venha honrar o seu santo nome. E aqui, olhando e tendo como paradigma, como modelo esse profeta, nós podemos destacar os seguintes posicionamentos. De que forma nós devemos agir? Elias nos dá alguns exemplos, e eu quero, juntamente com você, nesta noite aprender, olhando para a vida e pelo posicionamento desse homem de Deus. E o primeiro posicionamento que eu e você precisamos desenvolver no momento de crise, no momento de dificuldade, é que nós, independente da circunstância, independente da situação, nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Quando nós lemos o verso 1 do capítulo 17, diz-nos assim: ora, Elias de Tisbe, ou Tisbita, em Gileade, disse a Acabe, ao monarca: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Ele estava dizendo: eu estou na presença de Deus. Eu continuo na presença de Deus. Quando nós lemos o verso 15 do capítulo 18, diz assim: e disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo. Ele estava dando uma afirmação clara, ele estava evidenciando claramente que ele estava e permanecia na presença de Deus. Ele ainda continuava firme, sem se corromper. No verso 22 diz, no capítulo 18, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Ele permanecia na presença de Deus. Ele continuava firme na presença de Deus. Ainda que muitos tinham se apostatado, ainda que muitos estavam adorando os postes ídolos, Baal, Azera, Elias continuava na presença de Deus. Ainda que existia uma grande crise espiritual na nação de Israel, Elias ainda manteve-se um posicionamento de estar na presença de Deus a todo um instante. É o que eu e você, é o que nós como igreja de Deus precisamos fazer. Nós estamos vivendo um momento de crise. Nós enfrentamos crises de várias sortes. Crises financeiras, crises emocionais, existenciais, crises na área da saúde, como nós estamos enfrentando, mas é nesse tempo, é nesse momento, e muitas das vezes até crises espirituais, mas é num momento como esse que eu e você precisamos evidenciar e nos posicionarmos de que forma? Na presença de Deus. Nós não podemos jamais sairmos da presença de Deus, porque se isso acontecer, a derrota é
certa. Ainda que os sacerdotes, ainda que o rei, ainda que a maioria da população estava distante, estava fora da presença de Deus, Elias deixa claro num testemunho vívido que ele estava servindo o Senhor, que ele estava na presença de Deus. E por ele estar na presença de Deus, ele toma um posicionamento que só quem está na presença de Deus tem coragem de tomar. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, nós não temos condição de fazer isso. O que ele faz? Ele denuncia o erro. Ele olha para a nação, ele olha para o monarca, ele olha para os líderes e diz assim: olha, não sou eu o tumultuador de Israel, mas quem está fazendo mal é vocês. Verso 18, ele diz assim: não tenham perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês, povo, vão oscilar em dois pensamentos? Até quando dubiedade vai estar no coração de vocês? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Por ele estar na presença de Deus, ele teve coragem, por não se corromper, por não se apostatar, por não dar as costas ao Senhor Todo-Poderoso, denuncia o erro, tanto do líder quanto do povo. É um dos posicionamentos que eu e você precisamos desenvolver no momento de crise. Por ele estar na presença de Deus, não pense que foi fácil. Por ele tomar esse posicionamento, não pense você que foi fácil. Quando ele entrega a primeira mensagem profética, ele teve que se esconder, ser alimentado diretamente por Deus, depois por uma viúva. Mas alguma coisa eu digo para você com toda a convicção do meu ser, que valeu a pena. Vale a pena nós estarmos com Deus, porque quando Deus está na nossa vida, nós temos tudo o que nós precisamos. Pode estar ruim a situação do jeito que for, pode vir o vendaval que for, o revés que for, mas se Deus estiver na nossa vida, se nós estivermos na presença do Senhor, nada vai nos abalar. Precisamos estar na presença do Senhor. Nós não podemos deixar que a crise, que a situação, que os problemas nos afasta dos meios de graça, nos afaste da oração, nos faça negligenciar o nosso tempo com o Senhor. Como é que eu posso estar na presença do Senhor, pastor? É só nos cultos na igreja? Não, é em casa, é no seu momento do seu devocional, é abrindo as escrituras e meditando nela, tendo o seu coração posto nela e dizer: Espírito Santo, haja na minha vida. É dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não estou orando apenas porque eu preciso de alguma bênção, de alguma provisão, mas eu estou orando porque eu tenho desejo pela sua presença. É porque eu almejo ter o meu coração compungido e cheio do teu Espírito Santo. Porque, irmãos, não se engane, o momento de crise, se nós não acordarmos, nós começamos a nos esfriarmos. Nós começamos a negligenciar aquilo que é imprescindível na nossa vida. Eu não preciso aqui apontar ninguém, eu posso olhar para mim. E vocês sabem disso. Era muito mais fácil para o povo de Israel se conformar com o contexto que eles estavam vivenciando, com aquilo que a liderança estava direcionando.
Mas a vontade de Deus para eles não era aquela. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Elias, independente da adversidade, independente da crise, seja qual for a crise, precisamos estar firmes na presença de Deus. Mas além de estar sempre na presença de Deus, existe algo interessante que Elias fez, que eu e você também precisamos fazer. Isso aqui mexeu muito comigo quando estava estudando esse texto. Porque além de estar na presença de Deus, e só por estar na presença de Deus, Elias teve a possibilidade de ter essa atitude, que é o quê? Restaurar o altar de Deus. Além de estar na presença de Deus, de se manter firme diante de toda a crise que estava instaurada, crise espiritual, nós precisamos, no momento de crise, assim como Elias, restaurar o altar de Deus. Verso 30 e o verso 31 diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Por que ele reparou? Porque diz-nos o texto que o altar estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Então, além de estar na presença do Senhor, nós precisamos restaurar o altar de Deus. Em tempos de apostasia, em tempo de crise espiritual, quando o amor de muitos está se esfriando, quando a frigidez está tomando de assalto o coração de muitos, é nesse momento que nós precisamos fazer uma reparação no altar do Senhor. Era num contexto como esse que Elias toma essa postura de restaurar o altar de Deus. O local onde poderia oferecer o sacrifício, a oferta, para que Deus pudesse aceitá-lo. E o que Elias faz? Ele viu que o altar do Senhor estava em ruínas. É um convite a mim, a você, a nós, como igreja, como servos de Deus, como povo de Deus, num tempo como esse, nós fazermos uma reflexão introspectiva e olharmos para dentro de nós e dizer: como é que está o altar do Senhor na minha vida? Será que o altar do Senhor ele está erigido? Será que ele está em perfeitas condições ou ele está em ruínas? Ou ele está derribado? É necessário que haja alguma reparação? Essa precisa ser uma das perguntas minha e sua nessa noite. Eu não sei da sua vida, mas o que o profeta fez foi algo singelo e maravilhoso. Ele vai e começa a reparar o altar do Senhor, com o propósito de honrar o nome do Senhor Todo-Poderoso. É ali que eu quero me oferecer. É ali, Senhor, que eu quero depositar a minha oferta. Uma oferta que venha agradar ao Senhor. Uma oferta que venha atrair a sua atenção para mim. Reparar o altar significa reparar a comunhão, buscar esta comunhão.
Foi isso que Elias estava ensinando para o povo. Chegou o momento, povo de Deus, que vocês precisam reparar o altar e voltar a clamar aquele que verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso. Em tempos de apostasia, quando o amor de muitos está esfriando, é o momento de nós nos posicionarmos e de buscarmos essa coinonia, essa comunhão com o Senhor Todo-Poderoso. Não é momento de nós nos conformarmos. Eu não consigo me conformar com isso. Por isso que é um momento de que eu e você precisamos fazer essa reparação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E tem muitos e não poucos que estão dormindo, que o coração já está gelado, que já não tem prazer mais nas coisas do Senhor, que já não tem prazer mais na palavra, na oração, na prática da comunhão. E é esse momento, é uns indícios que mostra a necessidade de uma reparação e de levantar, de erigir um altar ao Senhor em honra ao Deus Todo-Poderoso. Glórias ao teu nome, Senhor. E Elias fez isso, irmãos. Ele tomou essa postura, esse posicionamento, crendo na manifestação do Deus Todo-Poderoso. Ele erigiu, ele reparou o altar, crendo na manifestação do Yahvé, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Ele tinha uma convicção plena no seu coração que se ele erigisse, se ele reparasse o altar de Deus e declamasse pelo nome do Todo-Poderoso, Deus ia ouvir e ia se manifestar diante de todo o povo. No verso de número 24 diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, ele falando para os profetas de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Ele fez isso crendo. No verso 36 em diante diz assim: a hora do sacrifício, quando estava chegando a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Olha a oração do homem de Deus: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Ele fez isso crendo na manifestação do Deus Todo-Poderoso. Além de estar na presença de Deus e restaurar o altar do Senhor, da mesma forma como Elias, nós precisamos orar pela restauração da nação e da igreja contemporânea. Nós precisamos fazer isso. A palavra do Senhor nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é que a oração vai mudar a Deus, mas a oração vai mudar a mim e a você. Nós precisamos fazer como Elias, porque logo assim que ele ora, que Deus derrama o seu poder, Deus se manifesta, o povo caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. De fato, Deus é Deus. Mas o povo ainda estava vivenciando uma seca terrível, uma fome. A nação estava perecendo. E o posicionamento de Elias foi o quê? Orar pela restauração da nação, não só no aspecto espiritual, mas em todos os outros aspectos, para que aquela crise
viesse ser solucionada. E quando nós lemos o verso 41, ele diz uma mensagem para Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai, olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e orou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. A terceira postura de Elias, num tempo de crise, foi essa. Orou pela restauração da sua nação, para que Deus derramasse chuva de novo, para que a terra tivesse condição de produzir os frutos. É algo que eu e você precisamos fazer. Contextualizando para a nossa vida no tempo que nós estamos vivendo, essas 3 coisas precisam estar nítidas em nós, em nossas ações, no nosso posicionamento. Nós precisamos, independente da circunstância, continuarmos na presença de Deus. Nós precisamos procurar restaurar, se de fato precisa, o altar de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nosso ministério. E em terceiro lugar, nós precisamos orar a Deus pela restauração da nação, no momento que nós estamos vivendo. E também pela igreja contemporânea. Com o objetivo de Deus vir e mudar a nossa história. Só Deus pode fazer isso. E Ele tem todo o poder para fazer isso. Orar para que Deus venha e mude a minha e a sua história. Como também a história da nossa nação. Eu sei que você tem orado pelo Brasil. Eu sei que você tem orado pelo nosso estado, pela nossa cidade. Nós estamos com medo. Nós estamos receosos. Nós precisamos de que o Senhor venha intervir e nos ajudar. E também nós precisamos não somente orar para que Deus restaure a nossa nação, mas também que o Senhor derrame um grande avivamento sobre a sua igreja. Se eu perguntasse aqui, quantos têm orado para que Deus não viesse apenas solucionar o problema do coronavírus, mas que Deus viesse estar mantendo o nosso coração aceso com a chama do Espírito Santo? Talvez muitas das vezes nós esquecemos de orar nesse sentido, mas nós precisamos orar, como Elias fez, para que Deus derrame um grande avivamento sobre nós. Essa é uma das razões porque o Senhor tem nos permitido viver tantas situações, e nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós estamos falhando. E o desejo de Deus não é que nós venhamos falhar. Nós precisamos procurar manter a nossa vida, estar vivenciando tudo isso que nós ouvimos aqui, para que nós então tenhamos vitória e sucesso em todas as crises que nós enfrentarmos ou que viermos enfrentar. Crise nunca acaba. Venho essa, ela vai se passar e virão outras. A nossa pergunta é: nós estamos preparados? Nós estamos prontos? De fato? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos nos posicionando em relação às crises que nós estamos enfrentando? Ou a crise? Talvez algum de vocês estão enfrentando apenas a crise, está no singular, apenas uma. Mas existem alguns de nós que estamos enfrentando as crises variadas, múltiplas. Mas como é que tem sido o nosso, o seu, o meu, o nosso posicionamento diante disso tudo? Nós estamos realmente na presença de Deus? Irmãos, entenda isso, isso é muito sério. Eu quero acabar um pouco mais cedo, mas eu não posso deixar de falar.
Estar na presença de Deus não significa apenas pertencermos a um grupo religioso. Aquele povo de Israel, nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo de Deus, mas estava adorando a quem? Baal. Talvez eu e você não temos na nossa casa uma imagem grande do Baal ou de outro qualquer. Mas nós precisamos entender que qualquer coisa que esteja no nosso coração, usurpando o lugar de Deus, é um Deus. Se eu perguntasse qual é o primeiro mandamento aqui, muitos poderiam dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento, Êxodo 20, é: não terás outro Deus diante de mim. Tudo que nós colocamos em nosso coração, que substitui o Deus Todo-Poderoso, é um Deus. Então, nós precisamos compreender isso. Nós estamos na presença de Deus mesmo? O que nós estamos fazendo que evidencia isso? Nós não podemos se corromper. Eu sei que tem momentos, irmãos, que nós vamos dobrar o joelho e nem palavra vai sair. Eu sei disso. Quantos de nós já dobrou o joelho e não tinha palavra para dizer para Deus? A prova, a luta, a dificuldade, mas nós começamos a chorar e dizer: Senhor. Teve momentos na minha vida que eu cantava a Bíblia, eu falava a Bíblia em vez de orar. Eu não tinha palavra de oração, sabe o que eu dizia para Deus? Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu és o nosso Deus, é refúgio, é fortaleza. Aos que confiam no Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Mas eu levantava daquela oração renovado. Isso é estar na presença de Deus. Se manter-se. Eu não quero isso para mim. Basicamente o que Elias fez. Restaurar esse local de comunhão, o altar a Deus, e orarmos pela restauração da nação e da igreja contemporânea. Nós não sabemos o que vai ser depois do coronavírus. Existem estatísticas assustadoras em relação às igrejas. Por isso, irmãos, as nossas orações têm que ser: Deus, aviva a tua obra. Se você está sentindo que parece que... Sabe quando vem aquele friozinho lá do sul? A gente aqui no Cone Sul esfria um pouco mais do que para lá. Quando você sente que o dia amanhece diferente assim, não tem? Ou dá aquela chuvinha rápida, e parece que o frio vem vindo de longe, a gente já começa a sentir. Quando isso começar a acontecer na sua vida espiritual, que mudar o cenário, nós precisamos nos preocupar e correr e dizer: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Traz um avivamento à tua igreja. Nós precisamos, irmãos. Jesus está voltando? Sim, mas nós não sabemos a hora, o momento, e nós precisamos estar prontos, preparados. E qual que é a nossa missão? É a mesma de Elias. Qual? Proclamar para essa nação em trevas, para essa sociedade em trevas, que Deus é Deus de verdade, que o Senhor é o nosso Deus. Amém? Como é que nós vamos fazer isso? Se nós permanecermos na sua presença, se nós restaurar o altar de Deus e se nós orarmos pela restauração da nação, como também pela igreja contemporânea. Que o Senhor em Cristo vos abençoe poderosamente. Que eu e você consigamos, de fato, de verdade, com muita propriedade, aplicarmos isso em nossas vidas. Amém?